Bem-vindos ao podcast Transformec Talks, dedicado ao financiamento verde para apoiar as empresas de menor dimensão a investirem na sustentabilidade e ganharem competitividade. Este é um projeto financiado pelo Compete 2030 e promovido pelo CVR, Centro para a Valorização de Resíduos, pela Associação Smart Waste Portugal e pelo Secolab, Laboratório Colaborativo para a Economia Circular. Eu sou o Pedro Matos Trigo e tenho hoje dois convidados. Francisco Simões, da consultora Winning, partner e responsável pela área de Management e Incentives, e Joaquim Bravo, da Organização de Ourizicultores Orivárzea, para falarem dos programas nacionais de financiamento. Vamos falar do acesso a financiamento verde, nomeadamente através de programas nacionais com vista à sustentabilidade. Para começarmos sem rodeios, vou pedir-lhe como que um mapa de oportunidades. Para uma PME que quer tornar a sua operação mais sustentável hoje, quais são assim os 3 ou 4 principais instrumentos de financiamento nacional que não podem mesmo passar ao lado do radar dos gestores? Bom dia, Pedro, e obrigado aqui também pelo convite aqui do consórcio Transformec e obrigado também aqui, Pedro, pela questão. É assim, de facto, neste momento, os principais instrumentos, eu diria que estamos a viver uma era que nunca houve tanto financiamento nestas áreas da sustentabilidade e das áreas verdes como agora, e eu acho que naturalmente isso surge também daquilo que é a definição da política pública e daquilo que a própria Comissão Europeia tem definido ao longo dos últimos anos. E aqui importa dizer que existem várias fontes de financiamento. Desde logo, nos últimos anos, várias empresas tiveram aqui a oportunidade, no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, aproveitar aqui financiamento quer pela componente C11, quer pela componente C13, e também alguns financiamentos dentro do contexto da C5. O que é que são estas siglas? No fundo, são as componentes do PRR, foram aquilo que foram, no fundo, definidas do ponto de vista de projetos estratégicos e que deverão ser e que foram executados pelo PRR. Desde logo, as próprias agendas mobilizadoras tiveram projetos e têm projetos muito nesta área da energia, de criar novos produtos, processos, e que trouxeram aqui à baila quer grandes empresas, quer startups, quer centros de investigação, e existem vários projetos dessa natureza. Por outro lado, ainda dentro do PRR, surgiu aqui também o financiamento da componente C11, desde logo a descarbonização da indústria. Por outro lado, na componente C13, houve aqui também projetos e financiamento para a eficiência energética na parte empresarial, ou seja, para empresas de serviços e também para o terceiro setor. E eu diria que depois, direto ou indiretamente dentro do PRR, nomeadamente, por exemplo, no Startup Voucher, que foi uma das componentes também mais da parte da digitalização, também ficou presente a questão de trazer também alguns princípios da transição climática e da sustentabilidade em torno desses projetos. Para além disso, há aqui o foco do No Significant Harm, ou seja, que é um princípio da Comissão Europeia que nenhum investimento, nenhum euro investido nas empresas deverá prejudicar o meio ambiente, e isso também é importante. Passo aqui também a falar um bocadinho do Portugal 2030, que é outro instrumento e que também segue, e aqui já mais de presente e futuro, que permite também aqui às PMEs aproveitarem financiamento. E aqui desde logo nos projetos, os tradicionais SI, ou seja, os sistemas de incentivos, principalmente na qualificação das PMEs, existem as empresas ao concorrerem a este tipo de projetos, terão que ter aqui também, ou poderão ter aqui um dos domínios imateriais que é a sustentabilidade, ou seja, alinhar aqui os seus investimentos tendo em conta também as boas práticas e os referenciais em torno dos ESG, e existe também financiamento para a melhoria, para a qualificação interna das empresas e conseguirem e garantirem também esse tipo de financiamento. E depois lá está, quer na inovação produtiva, ou seja, para projetos mais de cariz industrial e de criação de fábricas ou de novos processos produtivos, a questão dos critérios da eficiência energética, da energia, da redução de custos por essa via também é algo presente e as empresas
mediante o seu projeto de investimento, tem que ter sempre esta premissa. E depois, naturalmente, programas mais dirigidos e mais dedicados, e aqui não falamos só do Portugal 2030, mas falamos também do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental é aqui também um fundo que, ao contrário, neste caso do PRR, que é financiado pelo Next Generation, e do Portugal 2030, que é financiado pelos fundos estruturais, pelos FEI, o Fundo Ambiental acaba por ser outro mecanismo, mas neste caso financiado pelo Orçamento de Estado, e que acaba por, quando eu há pouco dizia que nunca houve tanto ou cada vez mais temos financiamento, este é um bom exemplo, ou seja, temos os vários fundos europeus, por assim dizer, mas também temos via Orçamento de Estado esse apoio. E aí, desde logo, também medidas de menor escala, mas que ainda assim importantes e que também se interligam com a parte da sustentabilidade e do ambiente e da eficiência energética e também da mobilidade, ou seja, como apoios à aquisição de veículos elétricos, como apoios à instalação de carregamentos de veículos elétricos, ou seja, eu diria que do ponto de vista da política pública, Portugal tem tido aqui uma aposta não só naquilo que é mais tradicional, ou seja, na parte da eficiência energética e da energia e da instalação também de soluções renováveis, mas também nas outras dimensões. Algo também que agora a recém-criada Agência para o Clima também tem abordado, que é não só olhar, e que a ADN também já há uns bons anos esta parte tem também fomentado, que é, não é só olhar para a questão da energia, mas também da água, da mobilidade, dos resíduos, pronto, e aí é importante que as empresas não tenham só uma visão muito clássica e que muitas das vezes ouvimos as empresas, que é, eu quero instalar painéis fotovoltaicos. Há financiamento? Pronto, essa é uma frase que nós, enquanto consultores e especialistas na área, ouvimos muitas vezes, e claro, não é só isso, e não se esgota só nisso, por isso é importante as PMEs e os empresários portugueses terem presentes que hoje em dia a política pública vai muito mais além do que a energia e naturalmente existem estas várias fontes de financiamento que direto ou indiretamente têm a ver e que acho que é relevante um gestor de topo ter esta visão 360 destas várias fontes de financiamento. Obrigado por este mapa, no fundo, e eu vou já direto para outra coisa incontornável, que é o bicho-papão da burocracia. Muitas vezes é o receio da papelada, no fundo, como se costuma dizer, que afasta as empresas, afasta-as de bons projetos. Quais são as etapas críticas na tramitação de uma candidatura a fundos verdes, digamos assim? O que é que mudou recentemente no processo para tornar este acesso mais ágil? Ou, pelo contrário, onde é que as PME costumam tropeçar logo no início dos processos? Essa é uma excelente questão, que é a questão da simplificação do acesso aos fundos. Essa tem sido sempre uma das mensagens. Assistimos e temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos à criação e à definição de novas plataformas, mas eu diria que isso aí é muita questão administrativa, ou seja, naturalmente nós vemos, enquanto entidades que colaboramos nestas áreas, como pontos positivos, porque simplificam essa informação, mas eu diria que a questão principal é e deve ser na simplificação, sem dúvida, mas algo que não muda face à simplificação ou não é se temos bons ou maus projetos, no fundo a maturidade e a clareza dos projetos. E aí, independentemente de uma maior simplificação ou não, mas aquilo que tenho assistido ao longo dos últimos anos e de acompanhar dezenas e centenas de PMEs, que é a diferença entre um projeto bem sucedido para um mal sucedido, muitas das vezes até nem tem a ver se a candidatura é aprovada ou não, porque às vezes as candidaturas até são aprovadas, mas eu não gosto só de olhar para essa dimensão da aprovação ou não. Devemos olhar em todo o ciclo de vida. E quando nós olhamos para todo o ciclo de vida, e falando aqui, como o Pedro referiu muito bem, quais é que são as etapas? É desde logo o diagnóstico, ou seja, é o primeiro passo. Porque esse diagnóstico, se for rigoroso e se for bem trabalhado, eu diria que é fundamental. E mais, quando falamos também de simplificação, falamos também de maior exigência e maior rigor, depois também na avaliação, porque lá está, ninguém dá nada a ninguém, ou seja, naturalmente tem que haver mérito de projeto e tem que haver uma avaliação séria destes projetos e algo que temos assistido
que passou a ser uma das obrigatoriedades também nestes projetos, é existirem auditorias ex ante. Ou seja, o que é que isto significa? Existirem auditorias antes da submissão dos projetos por parte de um perito qualificado, e esse perito qualificado é um perito que é certificado pela ADEN, ou seja, há aqui uma garantia de qualidade dos técnicos que têm esta certificação e, por outro lado, também de metodologia. E nós gostamos muito de começar com o fim em mente, ou seja, perceber quais são os outputs e os outcomes destes projetos para depois fazer aqui o retroplanning. E se nós pensarmos, estes projetos hoje em dia têm indicadores de realização e indicadores de resultado, e um projeto, para ser um projeto bem sucedido, tem que ter aqui o cumprimento, por exemplo, redução dos custos de energia primária em cerca de 30%, ou seja, a redução das emissões de CO2, ou seja, é pensar, no fundo, o custo face ao benefício, ou seja, pensar o fim em mente, quais são os indicadores, o que é que queremos cumprir, ter alguém, um especialista externo que seja perito qualificado e que sigam estas boas práticas, esta metodologia, para fazer a auditoria ex ante, para fazer esta análise de faturas, análise dos equipamentos antes e depois da intervenção, ou seja, auditoria ex ante e ex post. Ter aqui também uma consulta ao mercado, ou seja, no âmbito destes projetos é boa prática, lá está uma exigência, consultar pelo menos 3 fornecedores por cada investimento que se quer alavancar. Aqui é depois fundamental, em conjunto com o perito, listar esses investimentos. Podem ser UTAs, chillers, bombas de calor, iluminação LED, ou seja, um conjunto de investimentos que todos estes que referi são financiados e são elegíveis nos âmbitos deste projeto, e entramos para esta dimensão, depois de ter o dimensionamento técnico para a auscultação ao mercado, consultar os fornecedores, perceber que soluções técnicas existem. Depois lá está, ter este plano de investimento consolidado. Estas despesas são colocadas no plano de investimentos e, de uma forma simplista, há uma redação técnica que vem também da auditoria, do diagnóstico, e é, no fundo, uma fundamentação, ou seja, um alinhamento com a política pública, tipicamente é sempre uma das áreas de análise. Depois, uma análise aos investimentos e à sua pertinência e se estão adequados aos custos de mercado. Como os indicadores, como eu disse há pouco, também cruzam o custo face ao benefício, tentamos sempre ter aqui investimentos que tenham, de certa medida, um custo equilibrado, mas que garantam qualidade e que tragam a tal poupança, para também ter aqui uma candidatura vencedora. E depois lá está, há outros aspectos que também têm sido avaliados, que é se no passado as entidades concorreram e executaram os financiamentos na totalidade. Isso é um critério agora mais recente do Portal 2030, mas, a meu ver, positivo. Tudo isto é importante também. Quando há pouco dizia que não é só submeter e ganhar a candidatura, é muito importante pensar logo como é que vai ser executado, que tipo de entidades são consultadas, e ter uma noção que, ao estar a consultar 3 a 5 entidades por cada tipologia de investimento, que assim que o projeto é aprovado, que podem voltar a consultar as entidades e que têm parceiros que, independentemente de ser um ou outro, que vão executar e que vão executar com qualidade e dentro desses requisitos que foram identificados. É, no fundo, aqui uma viagem que tipicamente dura 1-2 meses de diagnóstico anterior à candidatura, depois ali a candidatura se calhar 1 mês, 1-2 meses nos cenários ideais, e depois os projetos tipicamente duram 1 ano e meio, 2 anos, e com tudo instalado, e depois fazer-se a auditoria ex post para garantir se efetivamente as poupanças foram obtidas e efetivamente houve ganhos para a empresa. Por isso eu diria que são estas as principais etapas e que é aqui uma longa jornada, mas uma jornada positiva em torno deste tipo de projetos. Eu gostei daquela imagem porque realmente, no fundo, dá-nos uma visão mais concreta, digamos assim, porque nós, recordo, estamos a dirigir-nos às PME, mas mesmo dentro do universo PME temos dimensões muito, muito variáveis, não é? E frequentemente associa-se o financiamento verde a grandes investimentos industriais. No entanto, existem soluções para projetos de menor escala, de escalas muito, muito diferentes, não é? E um deles, por exemplo, a digitalização de processos para reduzir o desperdício ou a eficiência energética de escritórios. É uma coisa de muito menor, ou pode ser de muito menor dimensão. Como é que se pode ajudar a desenhar estas soluções à medida de cada empresa? Sim, sem dúvida, Pedro, e essa é uma excelente questão. Há também uma frase
que surge nos corredores das PMEs, que é, isso os financiamentos, isso é só para os grandes. E por acaso a realidade é que ao longo dos últimos anos o que tem acontecido é que cada vez mais os financiamentos até são mais para as PMEs do que para as grandes empresas. E isso até tem sido por vezes uma das críticas, que nem sempre as PMEs conseguem absorver todos os financiamentos, e por isso é que agora também, há bocadinho não falamos, há aqui também os novos financiamentos STEP, que estão aqui alinhados também com a política europeia e com eliminar aqui as dependências de outros continentes e de outros operadores, mas isto para dizer o quê? De facto, há aqui financiamento para os grandes, e os STEP, que são estas iniciativas novas do Portugal 2030, vão um bocadinho nesse sentido. O discurso de isto é só para os grandes, eu diria que, do meu ponto de vista factual, não é bem verdade, porque existem inclusive estes requisitos de, em certas fontes de financiamento, se estiver uma não PME, é obrigatório estar uma PME. Isto, por um lado, em projetos, por exemplo, de criação de novos produtos, processos, serviços, nestas áreas, por um lado. Por outro lado, existem também medidas e a ADN também define isso, ou seja, na tipologia de edifícios, ou seja, nós temos edifícios de alta intensidade, ou seja, edifícios industriais, como o Pedro referiu muito bem, mas também temos o tipo de edifícios de comércio e serviços. E o que tem acontecido ao nível da política pública e ao nível destas fontes de financiamento é que têm surgido linhas de financiamento para as várias tipologias, ou seja, existe a descarbonização da indústria, para a indústria, para estes edifícios de grandes consumidores de energia, mas existem também eficiência energética para edifícios de serviços. Então, se, a título de exemplo, eu tenho um escritório que a principal fonte de consumo de energia, por exemplo, é a iluminação, e que tenham, como eu disse há pouco, fluorescentes tubulares, ou seja, lâmpadas que não são LED, por exemplo, existe financiamento para substituir essas lâmpadas por lâmpadas a LED. Vamos supor que até num edifício que acaba por ser um edifício de serviços, mas que tenha algum apoio de banhos ou que tenha algo nessa matéria, também é possível instalar bombas de calor na parte das águas quentes sanitárias. Ou seja, muitas das vezes aqui eu diria que ao invés de pensarmos que isto não é para nós, porque somos pequenos ou pequena dimensão, é mais, no fundo, perceber a mecânica, ou seja, como é que está organizada a política pública e perceber quais é que são efetivamente as fontes de financiamento para a realidade da minha empresa e sou aqui, no fundo, uma pequena empresa, mas que ainda assim tenho consumos de energia. Só que uma nota que é importante e que aqui é quase uma nota para reflexão e que eu consigo sempre ver os dois lados. E por vezes há aqui a questão de, se for um edifício que, do ponto de vista da eficiência energética, ele já está muito eficiente, de facto, depois essas empresas não conseguem cumprir com a tal redução de pelo menos 30% da baseline, não é? Mas aí é o que é, e pronto, também é positivo quando isso acontece, significa que temos um parque empresarial também renovado ou novo, e que já existe esse cuidado. Mas lá está, eu diria que aqui a resposta é olhar para a tipologia de edifício, que também está balizada pelo tipo de certificado energético que cada edifício tem, e procurar aqui a melhor solução, e se calhar fundos como o fundo ambiental, até se calhar são o tipo de financiamento mais adequado do que propriamente, por exemplo, um Portugal 2030 STEP, para criar uma nova solução para a área da eficiência energética. Por isso, é um bocadinho perceber, como em qualquer área de conhecimento, o que é que funciona e o que é que não funciona, e aí depois, ou internamente com equipas, ou muitas vezes de apoio externo, entidades conseguem também fazer aqui um bocadinho um certo grant advisory, ou seja, assessoria em fundos, e explicar qual é que é a melhor via para a PME aproveitar. Okay? Eu tinha preparado uma pergunta sobre o trabalho de casa, no fundo as boas práticas de preparação da candidatura, mas o Francisco já explicou há pouco, quando falou do diagnóstico precisamente e da auditoria prévia, e, portanto, mas há outro aspecto importante que é o retorno além do subsídio. Ou seja, um projeto de economia circular ou transição energética não deve valer apenas pelo financiamento que recebe,
Na sua experiência, Francisco, como é que estas candidaturas podem ser usadas para melhorar a estrutura de custos e a competitividade da empresa a médio prazo, sem ser só focada no subsídio em si, não é? Sim, sem dúvida. Este, por acaso, é um tema que também é um tema já há largos anos que é abordado. Há uns anos atrás, a própria Comissão Europeia olhava para estes projetos de eficiência energética e que trazem a tal redução de custos e a redução de emissão de CO2 ainda na altura do POVT, que era um financiamento que depois mais tarde que era no âmbito do CREN, neste caso o POVT, por exemplo, tinha uma orientação da Comissão Europeia em que estes projetos de eficiência energética eram entendidos como geradores de receita. Isto foi um tema que foi muito sensível e que várias entidades depois tiveram aqui alguns issues, que no fundo já houve várias regras em torno disto, ou seja, aumentar 2 classes energéticas, do financiamento ser reembolsável, não ser a fundo perdido. Pronto, já houve vários entendimentos da Comissão Europeia, porque de facto, se nós formos olhar um projeto que é bem dimensionado nesta área da eficiência energética, ele efetivamente traz ganhos, ou seja, e esses ganhos são observáveis e quantificáveis na redução do consumo energético, por sua vez está indexado a uma determinada tarifa e que por sua vez tem um determinado valor a pagar de uma forma mensal, e eu diria que os custos, ou a redução de custos é observável na fatura de energia elétrica. O que é que acontece? Lá está, a Comissão Europeia há uns anos atrás tinha esse entendimento, que era gerador de receita. Atualmente parece-me que já não tem esse entendimento, ou seja, porquê? Porque o que aconteceu não houve só uma estabilização, ou seja, houve de uma forma contínua a redução das emissões de CO2 e dos quilowatts, mas houve uma escalada dos custos da energia, ou seja, o custo de quilowatt aumentou. Por isso depois, muitas das vezes, passados anos entre a submissão da candidatura, a execução e as coisas estarem em pleno, as entidades acabavam por não ter efetivamente assim muitos ganhos, mas a questão era o custo de não ter feito nada, que era, se as entidades não aproveitassem os financiamentos e não fizessem os investimentos, então iam ter uma fatura ainda mais cara. Claro. Então isto para dizer que nos últimos anos as entidades conseguiram aproveitar, tiveram desde logo uma redução do consumo de energia e também à partida uma redução de custos na fatura de energia elétrica. E isso é muito tangível, muito objetivo, e por isso é que chamamos sistemas de incentivos, porque é um incentivo a que sejam adotadas estas novas tecnologias. Eu diria que hoje estas tecnologias estão maduras, enquanto que há uns anos atrás havia muita incerteza de algumas destas tecnologias. Hoje em dia o mercado está consolidado, ou seja, eu acho que hoje no roadmap de investimento de uma PME, se não estiverem presentes este tipo de investimentos na redução de energia, eu diria que é um erro de gestão, ok? Porque de facto temos que olhar os projetos, e quando olhamos para o seu business case, temos desde logo um vetor que é a redução de custos, e estes projetos de eficiência energética ajudam na redução de custos, mas também temos outros vetores que é no aumento da eficiência. E muitas das vezes, enquanto na redução de custos, pela questão da fatura energética, há um benefício tangível e quantificável, e quando se utilizam as boas práticas de retorno de investimento, temos benefícios tangíveis e benefícios intangíveis, e muitas das vezes, acho que era este o ponto que o Pedro estava a referir, que é, muitas das vezes nós temos redução de custo nas empresas, é tangível e observável, e são tipicamente os sistemas de incentivos para a parte mais da eficiência energética, mas depois também temos a eficiência operacional. E aí podemos olhar até mesmo para projetos de digitalização, de reengenharia de processos, de um conjunto de outras, por vezes até no próprio chão de fábrica, do redesenho do layout, da forma como também as empresas têm uma maior eficiência. E aí lá está, por vezes é mais difícil ou não é tão direto a redução de custos, como se é observável na fatura de energia elétrica, mas se for feito uma boa auditoria e se for feita uma boa metodologia de análise, também conseguimos reduzir tempos de pessoas, conseguimos reduzir
o desperdício, que é um tema também muito importante na área dos resíduos, ou seja, quando estamos a pensar na produção, quantas peças são bem produzidas e não temos aqui desperdício e resíduos da produção de uma determinada peça, ou seja, há toda uma outra realidade que, quando nós descolamos da realidade da energia e da eficiência energética, que temos que encontrar inputs, ferramentas e outputs para comunicar esses ganhos e esses benefícios. E muitas das vezes há que também ter aqui alguma certa arte e engenho para instanciar, de uma forma científica, naturalmente, os benefícios que por vezes são mais qualitativos em benefícios quantitativos. E aí lá está, podemos olhar, e tem havido financiamento para a mobilidade elétrica, e aí temos que olhar, ou seja, se assumimos que uma determinada viatura era um combustível fóssil e passa para um veículo 100% elétrico, reduzimos na totalidade as emissões de CO2, de uma forma direta, naturalmente. Se o veículo faz os mesmos quilómetros e se for um híbrido ou um elétrico e tiver um valor combinado, também vai haver redução direta e é redução de custos, mas naturalmente há medidas como a parte dos resíduos ou há certas medidas que por vezes nós temos que olhar para a literatura e temos que olhar do ponto de vista metodológico e científico para perceber como é que comunicamos esses ganhos, e há naturalmente ganhos mais diretos, e nas viaturas, na energia isso é mais direto, mas depois questões de mitigação das alterações climáticas, questões, por exemplo, agora nestas questões das intempéries e ter sistemas redundantes, até mesmo nas questões dos cyberataques e a questão da redundância da informação, ou seja, há aqui todo um conjunto de variáveis que vai desde a otimização da água, da energia, ter em conta as alterações climáticas, e que aí vai muito à dimensão dos ESG, ou seja, do Environment, do Social e do Governance, e que quando se faz um diagnóstico que não é só energético, por exemplo, um diagnóstico ESG, olha-se para todos estes vetores e identificam-se métricas para a sua avaliação. E acho que a partir daí, tudo o que é qualitativo consegue-se encontrar métricas para instanciar e termos ganhos e conseguimos medir ao longo do tempo. Com ou sem financiamentos, porque depois também os financiamentos são, eu diria, o trigger, que se chama um incentivo mas depois a empresa continuar, passa a redundância, de uma forma contínua a fazer outros investimentos com o capital próprio, porque estes projetos depois já têm as tais métricas para se conseguir justificar o seu próprio pagamento. Okay. Claro, o objetivo é que se reproduza os efeitos, não é? Isso. Perfeito, Francisco, deixou-nos aqui um conjunto de pistas já muito, muito valiosas. Muito obrigado, foram contributos muito importantes para as PME, creio eu. E chegamos assim ao fim desta nossa conversa. Muito bem, muito obrigado, Pedro, aqui pelo convite, e espero que tenha sido útil e vantajoso aqui para os nossos ouvintes. Obrigado. Foi sem dúvida. E vamos ter hoje mais uma história com impacto, história que às vezes são mais do que uma. Para isso temos connosco o Joaquim Bravo, que é assessor da administração da Orivárzia, onde é também responsável pela área da baby food e dos projetos de investimento. A Orivárzia é um dos maiores produtores de arroz da Europa e o seu sucesso é a prova de que a sustentabilidade financiada é uma vantagem competitiva e não um custo. Bem-vindo, Joaquim Bravo. Sendo a Orivárzia um caso de estudo realmente fascinante, porque nasce da gestão de um agrupamento de produtores com uma exigência de qualidade que só é possível realmente com uma gestão ambiental rigorosa. E vocês têm recorrido também a alguns tipos de financiamento, nomeadamente aquilo que nos traz aqui hoje, o financiamento verde com vista à sustentabilidade. E sendo a Orivárzia uma união de produtores que têm interesses em comum, como é óbvio, de que forma é que a sustentabilidade e a preservação do ecossistema único, que é o da Lesíria ribatejana, passaram de ser encarados como uma necessidade agrícola, o que já não é pouco, para um pilar estratégico da marca Orivárzia, da empresa, marcas tem várias, não é? Olá, bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite e em nome da Orivárzia agradecer aqui
esta possibilidade de nós partilharmos aqui a nossa experiência e a nossa forma de estar. A Orivárzea nasceu da união de 10 agricultores que partilhavam não só o objetivo de produzir arroz de elevada qualidade aqui na Lesíria, mas também tinham a responsabilidade e sentiam a responsabilidade de preservar este território da Lesíria, né, para não ter outras culturas. Neste contexto, logo desde o início, estamos a falar em 1997, quando foi criada a Orivárzea, a sustentabilidade deixou rapidamente de ser uma necessidade agrícola para ser um verdadeiro pilar estratégico desta organização. Logo na base, a sustentabilidade está presente. O cultivo de arroz aqui na região está sempre ligado também ao equilíbrio ecológico das zonas úmidas do estuário do Tejo, e os agricultores, os orizicultores, sempre tiveram essa matriz. É um dos ecossistemas mais ricos da Península Ibérica. Eles compreenderam desde sempre que a continuidade da atividade dependia diretamente de preservarem os solos, de uma gestão eficiente da água e também da proteção da biodiversidade que caracteriza aqui a paisagem. Eles sempre foram habituados a esse enquadramento. Portanto, na estratégia da Orivárzea, a sustentabilidade foi sempre adotada e aplicada com práticas agrícolas responsáveis, como já falámos, e está sempre inerente, no nosso caso, o uso eficiente da água, a redução do impacto ambiental das culturas, as monitorizações das condições de solo e das práticas agrícolas e a promoção também da biodiversidade aqui associada aos arrozais. Portanto, é algo desde o início. E estas práticas têm vindo ao longo do tempo e desde o início a garantir a produtividade e a qualidade do arroz e também contribuem para a conservação destes habitats essenciais aqui para as aves migratórias. É aqui o espaço onde elas habitualmente estão, e até outras espécies que estão ali na Lesíria e que fazem todo o ecossistema. Portanto, com o tempo, esta abordagem evoluiu para um verdadeiro elemento diferenciador da marca. A valorização do território, a autenticidade do nosso produto, o respeito pelo ambiente passou a fazer parte da identidade da Orivárzea e da nossa marca, que é o arroz carbono das Ilhas Ribatejanas, ele próprio uma IGP, né? E desta forma a sustentabilidade, a qualidade e a origem são sempre indissociáveis. Portanto, temos uma reputação da nossa organização que se baseia numa ligação entre o ambiente, entre a natureza, entre a Lesíria e com isso temos aqui um fator de agregação. Portanto, a preservação dos ecossistemas na Lesíria de Ribatejanas, aqui no caso da Orivárzea, não é uma necessidade agrícola, é mesmo, como dizem bem, um pilar estratégico da Orivárzea. Mas essa transição, no fundo, a adoção desses modelos de produção mais verdes, não tenho dúvidas que exigem investimentos robustos, não é? No caso da Orivárzea, de que forma é que o acesso a programas de financiamento foi realmente decisivo para poderem implementar esses projetos que, de outra forma, creio eu, seriam difíceis de concretizar? A Orivárzea, como disse, foi fundada em 1997, inicialmente apenas 10 agricultores, hoje são 42, que produzem cerca de 3.600 hectares, aproximadamente 25 mil toneladas, mas a Orivárzea tem percorrido um trajeto de modernização e sustentabilidade que acaba por ser uma referência nas OPs do arroz e não só. Desde o início que integrou sempre inovação, eficiência na gestão, nos recursos, desenvolveu práticas ambientais responsáveis, sempre com o objetivo de preservar os ecossistemas e valorizar o nosso arroz. Portanto, o acesso a programas de financiamento foi sempre decisivo em cada fase da nossa evolução, desde 1997 até agora e são. Permitiram implementar sempre de forma estruturante os nossos projetos e apenas com capitais próprios seria muito difícil levar para a frente todas estas dinâmicas. Portanto, estes programas, ou todos os programas, são essenciais porque apoiam desde a modernização inicial das explorações, como foi no PAMAF, e as infraestruturas, até à construção das unidades fabris, à introdução das tecnologias de ponta, à robotização. E atualmente os nossos modelos produtivos são baseados na agricultura de precisão, na redução do consumo energético e estamos a evoluir agora neste momento para a agricultura regenerativa e para o resíduo zero.
É assim, em termos iniciais, e houve, ao longo do tempo, um conjunto de programas desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura, entre 94 e 99, que foi no nosso início, o PAMAF, no PAMAF nós fomos a primeira OP de arroz com uma unidade de secagem própria, secagem e armazenagem. Portanto, logo em 1999, quando nós arrancámos, e foi estruturante ter o apoio do PAMAF nessa situação. Depois veio o Ruris e o Agro e o Ruris, ali em 2000, 2006, e que nos permitiu reconverter com o nosso crescimento uma unidade que era da Companhia das Ilhas, que era a unidade de Marecos, que fazia milho e arroz, reconvertemos-la, modernizámos-la, e foi através desses programas de financiamento que conseguimos equipá-la, melhorar a infraestrutura e torná-la mais moderna. Depois veio o Proder, a seguir, mais tarde, portanto, a seguir ao Agro e ao Ruris, veio o Proder. E aí, na altura do Proder, construímos a nossa unidade de Fabril. Tínhamos uma unidade velha, descentralizada, que estava em Foz da Almada, concentramos tudo na unidade de secagem na nossa sede, e esse programa permitiu-nos desenvolver a primeira fábrica de arroz de uma OP. Portanto, a OP começou a fazer a fileira toda, a sua cadeia de valor. Nós trabalhamos desde a semente, com a nossa unidade de semente, até à colocação no linear. E aqui foi passar para a parte industrial, passar para a parte da comercialização, de uma forma moderna, de uma forma comunidade de tecnologia. Mais recente tivemos o PDR 2020 e fizemos então investimento na parte da robotização, automatização, portanto melhoria, a famosa tecnologia 4.0 da indústria. E agora temos a decorrer neste momento o PEPAC, que nos permite implementar agora os modelos de precisão, a redução dos consumos, a agricultura regenerativa e passar para a transição climática, que temos aí em voga, né? Ainda este ano tivemos as cheias aqui em toda esta zona, que é preciso ter. A digitalização, os ecorregimes, não só o PRODI, mas os ecorregimes, e, por exemplo, 90% dos nossos associados, face agora ao PEPAC, que estão a aplicar a medida agroambiental, que é a proteção das aves nos arrozais, lá está, ligando a sustentabilidade, a biodiversidade. Portanto, toda esta trajetória do nosso Acor e Várzea tem aproveitado os financiamentos, tem se enquadrado no financiamento público, ele tem sido também um catalisador da inovação, da cooperação, da valorização do nosso produto, e que nos permite transformar os investimentos em modernização, em eficiência energética, em sustentabilidade ambiental e na diferenciação do nosso produto. Portanto, ao longo do tempo, estes programas desenvolvidos, ou sim, são os programas do Ministério da Agricultura, permitiram fornecer, e é um parceiro, às vezes nós achamos que o Ministério da Agricultura é um parceiro extremamente importante para o desenvolvimento rural e para o desenvolvimento das OPs e para a comercialização. Não tem a capacidade ilimitada, mas dentro dos recursos que existem, permite que, no caso da Olivares, ela fortalecesse o seu compromisso e a preservação do espaço, da produção, do arroz carolino das Ilhas Ribatianas, que é o último ponto aí que nós estamos. Portanto, sim, foram extremamente importantes os programas de financiamento nacionais para implementarmos o nosso projeto, claramente, Pedro. Sim, portanto é óbvio que houve impacto direto na imagem da empresa, desde logo, e na rentabilidade. Claramente. Acho que não há dúvidas, não é? Consegue-me esclarecer só um bocadinho mais em termos de, porque há dois focos deste projeto, o Transformec, que são a economia circular aliada à eficiência. Podemos falar em economia circular, estou a pensar, por exemplo, em resíduos, aproveitamento de resíduos, uma nova vida para os resíduos. Há alguma coisa dessa área? Sim, portanto, repare, os dois principais subprodutos do arroz, no processo fabril, no processo de transformação, ou melhor, há ali três subprodutos. É a casca, é o farelo e é a trinca, os grãos partidos que saem do processo de transformação. Então, a Orivárzea, ao longo do tempo, desenvolveu iniciativas e práticas que se congregam nas economias circulares e na eficiência do uso dos recursos e da preservação da pecada ambiental destes subprodutos. Porquê? Criando aqui uma situação que foi a Coliriso, que é uma unidade de transformação de farelo. Transformação?
estabilização de farelo e também de farinha, portanto, que é da Orivares e de mais 2 parceiros do nosso setor, resolvemos congregar. E então, a Colirizo, nesta unidade é feita a concentração, a valorização do farelo de arroz, que depois é comercializado em verde, portanto, na sua condição natural, ou estabilizado, que lhe permite ter uma qualidade, uma preservação ao longo do tempo. E depois ser aplicado para a indústria alimentar e para a nutrição animal. Os produtos, pois. Sim. Depois, a casca de arroz, nós temos um conjunto de parceiros que a utilizam essencialmente, os parceiros são aviários, que a utilizam como cama para os animais. Portanto, ali é incorporada nessa situação. Depois temos a trinca, também através do nosso parceiro da Colirizo, nosso parceiro não, nossa participada, portanto a empresa é do grupo, que nos transforma o arroz em farinha e já temos um outro produto de maior valor acrescentado, com maior valorização, que é a farinha de arroz. Portanto, esta abordagem permite reduzir os desperdícios, né? Aumentar o valor económico de toda a cadeia produtiva da Orivares, portanto, numa ótica de economia circular. Mas temos a parte agrícola, portanto, a Orivares tem sempre parte industrial, parte agrícola. Obviamente. Aqui na parte agrícola, os produtores estão sempre associados a medidas agroambientais, né? Importantes, como já falámos, da PROD e também da medida das aves, e isto permite também haver aqui já houve no passado um programa que foi a redução da lixiviação para os ativos, quanto menos impacto ambiental, e em termos da prática agrícola hoje em dia, nós estamos cada vez mais a trabalhar na redução do impacto ambiental nessa situação. Portanto, em termos da agricultura, digamos assim, na parte industrial é mais fácil fazer essa verificação. Aqui é mais a redução da pegada ambiental para a economia circular. Menos fatores de produção, maior agricultura de precisão, maior qualidade de trabalho no campo, maior proteção do solo. Portanto, a economia circular, às vezes, nós pensamos que é só os resíduos, mas os resíduos existem no solo. E quando nós aplicamos um fertilizante ou um determinado produto fitofarmacêutico que ele não é totalmente aproveitado numa boa prática agrícola e também numa agricultura de precisão, esse resíduo vai para as águas, vai para as aves. Portanto, existe uma economia circular tanto na área de produção agrícola como na área industrial. Falou há pouco da importância do Ministério da Agricultura, de alguma forma contrariando uma má imagem que alguns setores ou que algumas áreas possam ter, e, portanto, disse que era realmente um parceiro importante. O acesso ao financiamento de que falou, aos projetos, foi difícil, foi fácil? Como é que consegue-me falar um bocadinho sobre isso em termos do acesso à informação e do acesso depois ao financiamento? Pronto, o acesso aos programas de investimento, às diversas linhas de investimento, programas, como queiram chamar, o acesso por si só não é difícil. O que é mais complicado é exatamente a gestão e depois a capacidade que o Ministério tem em analisar. A tramitação, portanto, é isso? É a parte burocrática. A parte burocrática é imensa. Portanto, os projetos qualquer projeto de investimento tem uma carga complementar de burocracia, por vezes redundante, que percorre, como se costuma dizer em bom português, as capelinhas dos vários departamentos do Ministério da Agricultura, que depois não são muito expeditos e perdemos muito tempo, e além de perdermos tempo, não são coerentes. Eu vou dar um exemplo. Se tiver um investimento, por exemplo, numa infraestrutura de rega, que é colocar umas condutas, temos as valas a céu aberto. Se você meter as condutas, tem que ter um conjunto de parceiros, porque vai fazer uma infraestrutura e nós estamos aqui no estuário do Tejo, portanto temos aqui a nossa área protegida, e é necessário. Claro que é preciso calcular isso. Mas se houvesse uma unidade central que coordenasse o próprio técnico, gerisse todos esses elementos,
não havia essa redundância. E depois estamos sempre dependentes de parecer, e mais outro parecer. Ou seja, para ter um investimento precisa ter 4, 5, 6 pareceres redundantes, como se ninguém quisesse assumir a responsabilidade que aquilo vai ser feito e que nós podemos ser feito. Portanto, as coisas às vezes... Falta agilidade, não é? Falta agilidade nos processos. Não é? Mas esse é um processo da administração pública que é, como se dizer, é endémico, não é? Portanto, endémico, exato. A inércia dos serviços públicos assim são. Não querendo com isso dizer que os programas não sejam bons. Os programas acabam de ser bons, pois há os recursos limitados, como se dizer. O país não tem muitos recursos financeiros, é um país pobre, nós achamos às vezes que não, mas sim, somos extremamente pobres, e que se não tivéssemos o parecer do Ministério da Agricultura, como é que nós faríamos? Não faríamos. Portanto, mas sim, Pedro, o problema aqui basicamente é o excesso de burocracia e o facto de não haver sempre um técnico responsável, porque depois deambula por vários técnicos sobre o mesmo projeto, o parecer, portanto é muito complicado. Bom, esta rúbrica do Transformec Talks chama-se Histórias com Impacto. Inicialmente estávamos a pensar em impactos positivos e realmente há impactos positivos na Orivárzea. Esperemos que este seu remoque tenha um impacto positivo de alguma forma também no Ministério da Agricultura, ou seja, também é um impacto que se pretende conseguir maior agilidade. Seja como for, consegue-me falar da importância das redes de transferência de conhecimento? É importante neste domínio da informação e do acesso aos financiamentos? Pronto, queria ver se me podia falar um bocadinho sobre isso e por último, que pedir-lhe um conselho para outras empresas, nomeadamente do setor agroindustrial, que procuram ou pensam procurar a captação de financiamento do chamado financiamento verde para encetarem realmente esta rota da sustentabilidade. A possibilidade da Orivárzea participar ou estar em redes de transferência de conhecimento, claro que é essencial para a Orivárzea. Porquê? Porque permite consolidar sempre as suas práticas de sustentabilidade e de eficiência. É claro. Portanto, as redes permitem o quê? Permitem, sempre que há uma rede nestes âmbitos, permite partilhar experiências, permite aprender com projetos semelhantes ou disruptivos, permite aceder às inovações tecnológicas, identificar soluções inovadoras e, obviamente, estar sempre numa linha da melhoria contínua. Quanto mais... eu tive um professor no mestrado que fiz no ISEG e ele costumava dizer: a regra da gestão é aprende e partilha. E este é o grande problema do ser humano, que é o partilhar as coisas. Nós gostamos sempre de fechar. Se houver uma partilha, todos vamos crescer. Sem partilha não conseguimos crescer e não conseguimos estar. Portanto... A Orivárzea é um exemplo disso, não é? Nascendo da união de vários produtores, já contrariou um bocadinho essa tendência tradicional do português. Tem que se criar economias de escala. Nós somos tão pequeninos. Nós temos uma dimensão tão pequena que, se não formos realmente bons e nos juntarmos todos, é muito mais difícil do que sozinhos. Portanto, se não conseguirmos ir por aí. Portanto, aceder a estas inovações e a tecnologias e identificar estas soluções facilitam também o acesso à informação e a programas. Portanto, se nós estamos envolvidos e sabemos, e esses programas de financiamento verde melhoram a nossa intervenção, permitem-nos desenvolver melhores práticas de gestão ambiental, novas metodologias, novos métodos de trabalho e, por exemplo, mais recentemente, nós agora estamos a iniciar no Orivárzea, agora, exatamente neste momento, os princípios da agricultura regenerativa e do resíduo zero. E isto leva à nossa ambição de sustentabilidade, que foi aqui a nossa temática também. Portanto, permitirá-nos ter uma melhor conhecimento da regeneração dos solos, como é que conseguimos aumentar a biodiversidade, a captura do carbono, e passamos por um modelo produtivo e de uma logística, de uma lógica também de resíduo zero, que promove o aproveitamento integral dos recursos, nos permite eliminar desperdícios, criar novas oportunidades e evolução económica. Portanto, aqui o resíduo zero e a agricultura regenerativa também está envolvida com um parceiro da distribuição. Existem parceiros da distribuição que têm um foco nessa área. Portanto, é começarmos a pesquisar tudo o que existe de melhor para estar
Para as outras empresas do setor agroindustrial que pretendem captar os financiamentos, os roteiros da sustentabilidade, o conselho que a Orivar daria, ou que eu daria neste momento, será, primeiro, também investir na preparação técnica. Nós queremos mesmo isto? É este o caminho que nós queremos seguir? É isto que nós queremos estar? Queremos nos envolver? Queremos partilhar? Queremos crescer? Queremos estar no último registro? E também ter uma estratégia, né? Temos que definir uma estratégia. A Orivar sempre definiu a sua estratégia muito bem. Além da rentabilidade dos agricultores, que é por isso que nós existimos, que é que somos uma sociedade agora, também temos a preocupação do ambiente, preocupação do nosso espaço rural, do famoso heritage, do património que nós temos. Portanto, e isto inclui o quê, Pedro? Inclui mapear os impactos ambientais da atividade, também definir objetivos, é o que eu digo para as outras empresas. Nós temos os nossos objetivos bem definidos em termos de eficiência, de economia circular e também de regeneração. Nós queremos que os nossos solos sejam melhores, que a nossa qualidade de água seja melhor, que os nossos produtos, depois no fim, também sejam melhores. Portanto, é este o resultado. E também vamos eliminando desperdícios. Portanto, para nós, crucial é integrar e inovar. Portanto, e ter este envolvimento com parceiros, e também as outras empresas, o que dizemos é, envolvam-se com parceiros tecnológicos. Nós trabalhamos desde a Universidade de Évora, Universidade Nova de Lisboa, centros de desenvolvimento, o Cota Arroz, portanto, os nossos parceiros da semente. Portanto, nós estamos sempre em constante procura da melhoria e do conhecimento, porque só assim é que nós conseguimos crescer. Portanto, e isso é um conselho que nós podemos dar, é quanto mais estivermos envolvidos, quanto mais conhecimento houver, quanto melhor for, sempre numa ótica da sustentabilidade, da economia circular, da redução da pegada do carbono, na redução dos desperdícios, é só ir por esse caminho. Claro. Portanto, no fundo, o roteiro da sustentabilidade não é apenas uma questão de marketing, embora possa ser potenciado do ponto de vista do marketing, mas é como quem faz outro roteiro qualquer, antes de sair, tem que ver onde quer chegar, ver as etapas, onde vai abastecer de combustível ou de energia, tudo isso, não é? Onde vai parar para descansar, enfim, todas as etapas, estruturar bem a estratégia com vista a isso. E a Orivárzea é realmente já um exemplo de sucesso. Agradeço imenso o seu contributo, Joaquim Bravo, da Orivárzea, com mais uma história com impacto. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, em nome da Orivárzea. Obrigado a todos. E vamos ficar com algo também muito útil para quem nos ouve. Uma dica verde do Francisco Simões. Eu diria que qualquer gestor deve ter a humildade intelectual de conhecer o que é que domina e o que é que não domina. E isto tanto pode ser aplicado a áreas de gestão, como a áreas de inteligência artificial, como estas áreas do financiamento verde. Ou seja, eu acho que nós, enquanto organizações, crescemos se estivermos rodeados de pessoas que nos ajudam e que nos possam fazer crescer. E aí, lá está, tanto pode ser uma política de contratação de recursos altamente qualificados para as equipas internas, que dominem estes temas, ou seja, é importante ter quadros técnicos que dominem. Naturalmente, se estivermos a falar de uma micro ou de uma pequena empresa, essa não é prioridade, nós sabemos, e se calhar para empresas de menor dimensão é mais fácil subcontratar e recorrer a especialistas externos para ajudar na identificação de quais oportunidades de financiamento, na identificação de especialistas mais destas áreas da engenharia, da energia, para os tais diagnósticos. Se formos olhar para uma dimensão média ou uma dimensão grande, aí se calhar já faz sentido reforçar os quadros e ter equipas a acompanhar, em função também da natureza do tipo de empresa, não é? Se é mais uma indústria ou se é mais uma empresa de serviços, mas eu diria que ninguém vai longe sozinho, e eu acho que essa deve ser aqui as duas mensagens principais. Tema número 1, ter humildade intelectual para perceber se tem capacidade interna de fazer sozinho ou com alguém. Tema 2, naturalmente, quer seja com recursos internos ou externos,
nós sozinhos não vamos longe, vamos sempre muito melhor acompanhados. Eu acho que estas matérias têm tantas particularidades, há especialistas só para a eficiência hídrica, há especialistas só para a eficiência energética, há especialistas para a sustentabilidade, para os resíduos. Eu acho que aí é, de uma forma muito pragmática, quando os conselhos de administração, os gerentes, os sócios-gerentes destas empresas estão a pensar em definir o seu plano estratégico, não esquecer a transição climática, não esquecer estes temas da sustentabilidade, não esquecer o ESG e definir um plano concreto para estas áreas, porque no final do dia vão ter ganhos financeiros, vão ter ganhos no meio ambiente, vão ter ganhos sociais, e hoje em dia, para terminar, existe inclusive certificações, existe até mesmo para a captação do financiamento bancário, variáveis importantes que são tidas em conta no score de risco, e existem também entidades como a Cotec, por exemplo, que têm inclusive galardões e certificações nestas matérias. Por isso, a sustentabilidade tem que estar no meio da estratégia, e um empresário hoje em dia não pode deixar estes temas de lado e deve colocá-lo no seu plano estratégico e no dia-a-dia da sua empresa e das suas pessoas, porque também são as pessoas e são as equipas que vão garantir que existem também reduções, não só pelos equipamentos, mas pelas questões comportamentais. Por isso, isto é uma caminhada longa e todos fazem parte e todos devem estar no centro desta responsabilidade e no centro desta visão em que o vetor da sustentabilidade é um vetor estratégico e tem que estar presente nas empresas. Foi mais um episódio do nosso podcast. Conversámos desta vez sobre Programas Nacionais de Financiamento Verde com Francisco Simões, da Winning, e Joaquim Bravo, da Orivárzea. Fique atento às próximas conversas e acompanhe-nos nas redes sociais. Chegamos assim ao fim do episódio de hoje do podcast do projeto Transformec, com que o CVR, a Smart Waste e o Secolab mostram o financiamento verde como uma oportunidade real para tornar as PME portuguesas mais sustentáveis e competitivas. Obrigado por ouvir e até ao próximo episódio do Transformec Talks, apoiado pelo Compete 2030, Portugal 2030 e União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.